Portanto, iniciamos hoje esta ronda de entrevistas aos partidos que concorrem às eleições europeias. Esta iniciativa do The Blind Spot tem como objetivo dar a conhecer as principais propostas dos partidos com e sem assento parlamentar para a Europa. Iremos falar das prioridades dos candidatos em termos de medidas para a União Europeia. Vamos abordar também alguns temas que têm estado na ordem do dia e outros que são mais abordados pelo nosso jornal. O meu nome é Maria Peixoto, sou jornalista do The Blind Spot e esta entrevista será conduzida por mim e pelo diretor do jornal, Nuno Machado. Começamos hoje. Bom dia. E começamos hoje então com a cabeça de lista do partido RIR, Márcia Henriques, que é líder do partido desde 2022, é advogada. Agradecemos desde já por ter aceitado o nosso convite. E começava por lhe perguntar se o RIR conseguisse eleger algum eurodeputado nestas eleições. Márcia, quais é que seriam as principais medidas que gostariam de ver implementadas? Antes de mais, quero agradecer o convite. Para nós é muito importante estas entrevistas, porque, como já perceberam, a nível da grande comunicação social, somos um bocadinho ostracizados e, portanto, para nós é importante todas as oportunidades que nos dão fora das televisões. Bom, se conseguirmos eleger, nós apresentámos 15 propostas principais que gostaríamos de ver implementadas. Passam por diversas áreas, mas posso aqui elencar algumas, a começar pela tentativa de convergir tanto a carga horária dos trabalhadores a nível europeu, como os vencimentos dos mesmos. Tentar nivelar, criar um mecanismo que tente nivelar os ordenados não só mínimos, mas médios a nível europeu. Isto para criar mais coesão a nível de todo o espaço europeu, porque há grandes disparidades e isso também para nós, portugueses, é motivo para que muitos jovens imigrem à procura de melhor, e essa imigração também se vê dentro do espaço europeu e, portanto, nivelando aqui por cima e não por baixo, como tem acontecido, os vencimentos, caminharíamos para um maior equilíbrio dentro de todo o espaço da União Europeia. Isso era importante. Eu se calhar pegava já nesse ponto, em relação aos salários e às condições de vida em geral, que está bastante presente no vosso... Uma certa uniformização entre os países da União Europeia que está bastante presente no vosso programa. E eu gostava de questionar como é que isso pode ser atingido, tendo em conta as diferenças enormes de produtividade nos vários Estados-membros. Que medidas concretas é que poderiam realmente tornar essa uniformização mais sustentável? Isto não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, não é? Temos que criar aqui metas e objetivos anuais para conseguir, a médio prazo, atingir o objetivo. A nível de eficiência e eficácia, lá está, isto acaba por ser uma bola de neve. Se nós não somos recompensados devidamente pelo nosso trabalho, claro que o desânimo existe e isso gera pouca eficácia no desempenho das funções. Porque um português que imigre para outro Estado-membro que seja mais bem pago, tem mais eficácia e apresenta mais produtividade do trabalho e, portanto, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Agora, há que criar metas e objetivos específicos para isso acontecer. Claro. Não seja impossível de ser feito. Uhum. Eu agora fiquei um bocadinho curioso aqui em relação a um tema, só para fecharmos esta questão, que eu penso que é bastante interessante, que é, na União Europeia ainda continuam, obviamente, e numa democracia há sempre opções diferentes e, portanto, estratégias diferentes e políticas diferentes. Para o RIR, qual é o modelo económico, qual é o modelo mais adequado, mais liberal, menos liberal, para se poder depois atingir esses níveis de...
Nós situamos num plano mais liberal, mais de defendemos o capitalismo, mas moderado, não é? Claro que em certos setores mais estratégicos apoiamos uma intervenção estatal, mas basicamente a economia terá que funcionar com o investimento privado, é assim que tem que ser, e é esse a nossa realidade, não é? Neste momento, e é para aí que temos que continuar, não vimos nem perspectivamos que seja diferente. Muito bem. Muito bem. Gostávamos também de falar agora um pouco sobre a questão do clima e das energias verdes, da transição energética. No vosso programa, portanto, referem que são contra a desflorestação para a instalação de painéis solares, que é algo que tem estado a acontecer massivamente. Como é que vêm, portanto, posicionam-se contra esta crescente substituição de árvores por painéis solares? Nós não somos contra a transição energética, não é isso que queremos dizer e transmitir. Pelo contrário, mas tem que ser feita com sustentabilidade, coisa que não está a acontecer. Nós o que estamos a verificar é que os investimentos existem muito bem para criar parques solares, parques eólicos, mas sem olhar a quê e a quem. E, portanto, o que nós estamos a verificar é que existe uma grande desflorestação por aí fora para instalar hectares e hectares de painéis solares. E isso está a criar um desequilíbrio, porque qualquer dia arriscamos a não ter aves para respirar. Para que é que queremos os painéis, não é? Portanto, tem que ser feito com conta, peso e medida, o que não está a acontecer de todo. Portanto, eu acho que deveria ser feito, primeiro que tudo, um levantamento das áreas e dos locais apropriados para instalar esses parques solares. E depois, sim, investir nisso, porque não é o que está a acontecer. E nós verificamos isso por todo o país. Para além de que temos algumas dúvidas sobre se esta transição energética está a ser feita da melhor forma. E isto até nos leva, por exemplo, aos carros elétricos, não é? Porque isso também é um dos pontos que nós também focamos no programa. Esta obrigatoriedade que nós temos, que vai ser implementada, de passarmos a adquirir carros elétricos, e não sei até que ponto, porque ainda não há estudos suficientes que o comprovem, de que, efetivamente, esses carros elétricos são menos poluentes do que os carros tradicionais. Porque nós temos claro que têm menos emissões, não é? Mas como é que são feitas as baterias, não é? E a exploração do lítio poderá vir a ser uma catástrofe. E depois a reciclagem, que nós não estamos preparados para reciclar esses componentes todos. A informação que eu tenho é que, por exemplo, a nível de baterias e mesmo dos painéis solares, nós temos apenas uma capacidade de reciclar 10% dos componentes dos equipamentos. E, portanto, o que é que nós vamos fazer daqui a 10 anos? Vamos ter aqui toneladas e toneladas de painéis solares e não vamos conseguir reciclá-los. E, portanto, isto está a ser uma transição energética um bocadinho feita em cima do joelho e sem precaver o que virá no futuro. Portanto, para a nossa geração é muito bom, acabamos com emissões e temos uma energia verde e limpa, mas os nossos filhos vão sofrer as consequências disto. Portanto, há que haver aqui uma maior ponderação nos investimentos que estão a ser aprovados, lá está, para termos a tal sustentabilidade que é exigida e que deverá ser tida em conta, não? Sim. Isso é uma área que nós, por acaso, estudamos bastante e, portanto, algumas dessas questões parecem-nos até bastante pertinentes e, de facto, é uma área que temos muito para analisar e para estudar e para as pessoas próprias, para as pessoas em geral estarem mais informadas e tomar essas decisões e ficamos contentes que esteja também debruçado sobre esse assunto. Avançaríamos agora para outra questão.
tem defendido a valorização do setor primário, nomeadamente das pescas e da agricultura. Consideram que a proteção do ambiente passa também pelo investimento na agricultura e da produção nacional? Sim, claro, não é? Claro que sim. Claro que isso é estratégico. Aliás, nós estamos muito dependentes da política agrícola comum, não é? E dos fundos comunitários que daí vêm. E, portanto, é uma área em que temos que ter uma especial atenção, temos que ter todo o interesse em debater a política agrícola comum, temos que tentar facilitar o apoio aos médios e pequenos empresários agrícolas e olhar para a agricultura de forma um bocadinho diferente. Neste momento, os fundos comunitários são atribuídos basicamente aos grandes produtores e aos grandes empresários agrícolas. O pequeno e médio empresário agrícola não tem tanta facilidade, porque há muita burocracia para tentar chegar a esses fundos. E, portanto, estagna e não consegue entrar no mercado e não consegue pôr a sua própria empresa a funcionar. Portanto, isso tem que ser olhado com especial atenção. A parte do mar também, porque nós somos um país de mar, não é? E temos a maior zona de mar de toda a comunidade europeia e andamos sempre aflitos com cotas de pesca. E, portanto, nós temos que ter basicamente uma voz mais ativa dentro da comunidade europeia, não é? Porque... Diga, Nuno. Gostava, já agora aproveitava aqui, já que estamos a falar deste tema, só para também tentar saber um bocadinho se está por dentro e qual é a sua opinião sobre as tendências que estão a ocorrer a nível mundial, mas muito na União Europeia também, de uma certa ideia de que são necessárias fortes restrições à produção agrícola, muito com a justificação ambiental e nomeadamente agora há esta tendência de estarem a estudar novas formas, por exemplo, de produção de carne e fortes limitações mesmo na produção agrícola em geral. Gostava de saber um bocadinho qual é a sua opinião sobre isso. Eu acho que tem que ter tudo aqui uma conta, peso e medida, não é? Nós não podemos cultivar para deitar fora, não é? Mas também não podemos deixar de comer e, portanto... E essas novas teorias, essas novas fabricações de produtos, digamos assim, sinceramente é algo que me cria alguma confusão, porque acho que nós, para sermos saudáveis, temos que consumir aquilo que a terra e aquilo que nos dá. E, portanto, não vamos aqui inventar alfaces modificadas, não é? E, portanto, começam a arranjar problemas onde não existem, sinceramente. Portanto, as coisas são simples. Os produtores, os agricultores produzem os alimentos que nós temos que consumir. Acho que não há forma, não há por onde modificar isso, não é, nem por que razão se há de modificar isso. Poderá falar-se, por exemplo, no uso de químicos, nomeadamente há uma grande questão que está a ser debatida também, que é a utilização ou a proibição da utilização do glifosato. E sim, acho que aí deveríamos caminhar para aí e implementar metas, porque lá está, os químicos em demasia também nos prejudicam a nossa saúde e isso depois, a nível do Sistema Nacional de Saúde também tem que dar resposta a novas doenças que surgem à conta da utilização desses químicos. Portanto, isto está tudo interligado, não é? Eu gosto muito de falar de política e pensar sobre os assuntos, porque nós acabamos por ver que saltitamos e que não conseguimos olhar para um problema especificamente sem ir buscar outro. Mas é por aqui, sim. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, respondeu. E dava para estarmos aqui muito a falar neste tema, mas se calhar passamos agora para o próximo, mas respondeu e de facto é muito interessante. Sim. Um dos temas que também tem sido cada vez mais discutido tem a ver com os fluxos migratórios e a União Europeia aprovou recentemente um pacto para
para as migrações e asilo. Há vozes dissonantes, desde a esquerda à direita, portanto as opiniões divergem bastante. O RIR também aborda a questão da imigração no seu programa, mas queria começar por perguntar se vocês tendem a apoiar mais uma política de portas mais abertas ou um maior controlo da imigração. Olha, em primeiro lugar, deixa-me que diga que tenho assistido a alguns debates e algumas entrevistas dos candidatos dos partidos principais, não é? Digamos assim, e noto que há uma grande confusão sobre este tema. Não sei se não sabem ou se não estudaram bem, mas nós temos aqui duas realidades, e temos os pedidos de asilo e temos os imigrantes que vêm de forma normal e que vêm pedir uma autorização de residência. Portanto, são duas realidades distintas. Exatamente. E o que eu noto é que misturam tudo no mesmo saco e a dada altura não sabemos bem do que é que estão a falar. Nós temos a realidade dos asilados, que são as pessoas que fogem dos seus países e que chegam cá e que pedem asilo ou humanitário, ou político, ou porque sofrem perseguições, ou porque estão inseridos no meio de um conflito e, portanto, pedem ajuda, e são situações mais urgentes e prementes. E depois temos a tal imigração ilegal que existe, que são pessoas que chegam cá, à União Europeia, não só a Portugal, a todo o espaço Schengen, vêm com um visto de turista, muitos deles, emitido por consulados em qualquer outro país, e circulam livremente pelo espaço Schengen, e depois tentam, em Portugal, através da tal manifestação de interesse que existe, tentam obter uma autorização de residência. E eu acho, sinceramente, antes de nós termos capacidade para discutir um pacto migratório, ou o que seja, a nível europeu, nós temos que olhar para dentro e temos que ter consciência que a AIMA não funciona, não está a funcionar, e nós não estamos a conseguir dar resposta a milhares e milhares de pedidos, tanto de asilo como de autorizações de residência que temos neste momento pendentes. E, portanto, antes de resolvermos o nosso problema, é muito difícil estar a contribuir para a solução do espaço comum. Porque nós temos pessoas neste momento à espera há mais de 2 anos, há 3 anos, para que a AIMA analise os documentos. Claro que isso contribui para imigração ilegal, exploração, tudo e mais uma coisa, mais uma série de coisas. Portanto, é isso. E o que nós propomos é que seja a Comunidade Europeia aplique sanções aos países que não conseguem, de forma eficaz e célere, dar resposta a esses pedidos. Porque só assim é que vamos conseguir pôr toda a União Europeia a funcionar em uníssono. Porque a lei existe. As regras existem. E as regras até são ditadas pela Comunidade Europeia. Há um regulamento europeu que nós aplicamos, a nossa lei de estrangeiros está feita com base nesse regulamento europeu. Os mecanismos existem. Existe uma base de dados europeia, que é a Eurodac, que recolhe a informação dos estrangeiros. Simplesmente, na prática, nada está a funcionar. Portanto, eu estou convencida que se funcionasse com eficácia, este problema não se colocaria de uma forma tão grave como se encontra neste momento. Então, Portugal seria sancionado, estaria entre os países. Bem sancionado, neste momento bem sancionado, porque nós temos que olhar para nós, que neste momento já não temos capacidade para receber mais gente, porque se nós vamos ver, é real, é notório, há pessoas a viver já na rua, há apartamentos num quarto a viverem 20 pessoas, portanto, o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta a tanta gente, portanto, nós já estamos a criar problemas
também a nós próprios nacionais. Portanto, neste momento era bem sancionado. Agora, não é com multas. Eu acho que tem mais eficácia por exemplo, reter fundos, a atribuição de fundos. Porque as multas são aplicadas, os Estados-membros recorrem e andamos aqui até uma solução. Agora, se preventivamente a União Europeia disser ou põe um mecanismo a funcionar e a administração a funcionar e a dar resposta, ou o PRR não é desbloqueado, tenho a certeza absoluta que a AIMA, em 3 ou 4 meses, reforçava de forma a dar resposta a todos os pedidos. Portanto, é uma realidade muito complexa. Nós temos que ter consciência de que temos condições para receber mais pessoas, que neste momento já começa a ser um bocadinho complicado. Mas também não temos. Temos que estar na parte humanitária, porque nós temos muita sorte de ter nascido em Portugal. Porque se eu tivesse nascido num país qualquer estrangeiro que não respeitassem as mulheres e corresse risco, eu se calhar também agarrava em mim nos meus filhos e fugia, não é? Pronto. Portanto, diga. Eu acho que já ficou bastante clara, e até por motivos humanitários deveria haver essa exigência dos países de terem sistemas a funcionar bem, mas em relação, pelo que eu depreendi das suas palavras, e corrija-me se estiver errado, em relação à imigração, digamos, por motivos económicos, portanto, os países devem, na sua opinião, devem receber os imigrantes que façam sentido e que consigam, mas deve haver, obviamente, alguns limites consoante as necessidades do país e as próprias possibilidades, até por essas questões humanitárias, não só para eles, mas para a população em geral, não é? Exatamente. Mas ouça, isso está previsto, legalmente está previsto. Qualquer pessoa que queira vir para Portugal trabalhar tem que vir com um visto de trabalho, porque senão vem com um visto de turista. O que acontece é que as pessoas pedem um visto de turista e muitas vezes pedem um visto de turista a uma embaixada à Alemanha, à Espanha, e dentro do espaço europeu circulam e vêm para Portugal porque sabem à partida que em Portugal chegam cá, arranjam um trabalho, vão vivendo e só daqui a 3 anos é que são importunados, porque o sistema não está a funcionar. E, portanto, mas concorda... Desculpe, mas concorda que eu penso que há muitos partidos políticos, e eu acho que mesmo dentro da população em geral, neste momento existem 2 vozes, que se calhar, falta um bocadinho de diálogo entre elas, porque se calhar as posições não estão tão afastadas, mas existe um conjunto de pessoas que acha que a imigração é sempre boa e é humanitária e que o país precisa de muito mais imigrantes, e há outras pessoas, pode haver, dentro destas segundo grupo, pode haver algumas mais radicais, outras com posições, se calhar, penso eu, mais equilibradas, que temos quando se estão a fazer essas decisões, temos de levar também em conta as próprias necessidades do país, as possibilidades, e, portanto, haver aqui algum tipo de condicionamento, de restrição, que não seja uma coisa chamada política de portas abertas, porque eu acho que existem estas 2 posições, não é? Exatamente. Não, tem que haver essa restrição, digamos assim. Nós temos que adequar às nossas necessidades, não é? Claro que precisamos de mão de obra, mas depois também temos a falta de fiscalização a outro nível. Por exemplo, nós temos falta de mão de obra na agricultura, não é? E temos muitos migrantes a trabalhar na agricultura. Mas porquê? Porquê que não há portugueses a trabalhar? Já alguém se questionou sobre isto? Será que os portugueses vão trabalhar 10, 12 horas num dia, claro, ao sol e a receber nem 4 euros por hora? Não é? Se calhar se existisse fiscalização da ACT, por exemplo, não é? E se vissem as condições efetivas de trabalho, se as pessoas fossem pagas dignamente, os portugueses também trabalhavam. Portanto, não é? Há aqui uma falta de funcionamento da AIMA e há uma falta de fiscalização por parte das entidades competentes para a área de trabalho. Os organismos públicos em Portugal, infelizmente, estão
a funcionar muito mal. Sim. Muito bem. Passávamos agora para outro tema, não era? Sim. Tema mais da guerra, em relação mais ao exército europeu. Então, no programa do RIR, consta a criação das Forças Armadas Europeias, e é certamente um tema que gera alguma controvérsia. E há quem diga, inclusive grandes responsáveis, que estamos à beira da Terceira Guerra Mundial, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas também depois de muitos desenvolvimentos que têm acontecido. Com esta escalada bélica, o RIR entende que a União Europeia deveria falar a uma só voz em termos de política de defesa? Sim, é isso mesmo que nós entendemos. Porque nós, enquanto país, Portugal não tem capacidade. Nós, se fôssemos agora invadidos, nós não tínhamos capacidade de resposta, não é? Éramos invadidos e ponto. Não tínhamos forças armadas para combater. Portanto, e de certeza que haverá países que também estão na nossa situação. E, portanto, acho que faz sentido, se temos um espaço comum, se temos fronteiras comuns, faz todo o sentido ter umas Forças Armadas europeias. E isto caminhava, no nosso ver, para uma Euronato. E também tentando aqui quebrar um bocadinho da hegemonia dos Estados Unidos e, portanto, termos aqui uma voz mais equilibrada na NATO. Era por aí. Claro que isto tem que ser pensado, lá está, não é algo que se cria de um dia para o outro, isto já deveria ter sido pensado há muito mais tempo atrás, mas agora que estamos aqui na altura mais complicada é que, ai Jesus, que temos que fazer alguma coisa, não é? Nós contribuímos com o que podemos, não temos elementos, não temos soldados para enviar, seja para onde for, contribuímos de forma mais humanitária, não é? Nomeadamente com o que está a acontecer com a Ucrânia, e por isso mesmo faz todo o sentido para os países mais desfavorecidos nesta área, faz todo o sentido criar aqui umas Forças Armadas Europeias. Nós já temos, por exemplo, protocolos, a nossa GNR faz muitas ações a nível europeu, até na parte de fiscalização dos migrantes, e, portanto, os mecanismos existem, é uma questão de aperfeiçoar e criar essas Forças Armadas Europeias. Sim. Mesmo que isso, sim, que significasse uma maior perda de soberania, eventualmente, de cada Estado-membro, e porque provavelmente, portanto, iria-se concentrar nos países mais poderosos da União Europeia a capacidade de decisão em matérias de defesa. O RIR apoia mais uma visão mais federalista da União Europeia? Não é por aí. Nós não somos federalistas, gostamos muito de ser portugueses e de lutar por Portugal, mas temos que ser realistas, não é? E se estamos integrados numa União Europeia, temos que ter noção das nossas capacidades. Ora, neste momento faz todo o sentido nós integrarmos uma força europeia que nos salve do que gerirmos os nossos próprios meios, porque lá está, era como eu disse de início, se alguém nos se lembrar de nos invadir aqui pelo Cabo Carvoeiro, que eu estou neste momento em Peniche, é onde resido, se chegarem aqui e começarem a invadir-nos, como é que nós nos defendemos? Nós precisamos mesmo da ajuda da comunidade europeia, portanto, é por aí, temos que ser práticos, pragmáticos, e isso não vai afetar a nossa soberania, não vejo como. Mas neste momento isso seríamos mais defendidos através da NATO, não é? E está a dizer que faz mais sentido ser através de umas Forças Armadas Europeias, é isso? Não, faz mais sentido a União Europeia ter umas Forças Armadas e, em vez de estarmos integrados na NATO individualmente, formarmos uma Euronato. Era por aí. A crítica que normalmente se faz a esse tipo de propostas é mais
depois, em termos práticos, como é que isso funcionaria, nomeadamente num espaço como o europeu, se bem que a NATO, obviamente, tem os seus problemas e também tem as suas críticas, mas quem é que lideraria essas Forças Armadas? A Alemanha, a França? Ou seja, há aí depois um conjunto de interesses nacionais que provavelmente se iriam sobrepor aos interesses nacionais, embora esse aspecto da proteção... Sim, mas lá está, nós temos que ser realistas, mas vamos ser nós a liderar uma força europeia? Não temos capacidade para isso. Portanto, há que ser, nesse aspecto, há que ser prático, realista e deixar-nos de tentar sermos soberanos quando não temos capacidade de o ser. Portanto, temos que pensar na nossa segurança. E pensando nisso, faz todo o sentido integrar uma força que nos ajude quando precisarmos, do que estarmos a tentar isoladamente defender quando não temos capacidade para tal. Portanto, é mesmo uma questão, uma visão mais prática que temos que ter sobre o assunto. Muito bem. Eu se calhar introduzia só a última pergunta, Maria, se concordasses. Sim. Introduzia aqui uma pergunta mais ligada aqui ao tema da corrupção e do lobby, que são coisas diferentes, obviamente, que é que medidas em concreto é que o partido defende contra a corrupção em Portugal e também no Parlamento Europeu, que aproveitávamos e falávamos um bocadinho nas duas dimensões, porque até há regulamentação diferente. O registro de entidade de lobistas, como já existe na União Europeia, ou regulamentação do lobby, que tipo de medidas é que o partido defende? Olha, a nível interno, as leis existem. Eu costumo dizer que nós temos os melhores ordenamentos jurídicos que podem existir, porque temos boas leis. Não temos, infelizmente, quando passamos à prática, é que a coisa se complica. É só no papel. Nós não temos capacidade para investigar megaprocessos, e esses casos de corrupção, alta corrupção, são sempre megaprocessos, não é? Não temos capacidade prática, não temos mão de obra suficiente para investigar esse tipo de processos e fazê-los levar até ao fim. E por isso depois acontecem as prescrições, não é? Mas vamos fazer o quê? Vamos mudar a lei para que as prescrições não existam? Não, estamos a fazer ao contrário. Nós temos é que capacitar as instituições, dando-lhes condições para investigar e para levar a termos processos. Portanto, esse é o nosso maior problema, é a falta de resposta. Lá está, é tudo na prática. Nós, na teoria, temos tudo. Na prática é que as coisas funcionam mal. A nível europeu, nós até temos uma proposta que é a criação, no caso de crimes de corrupção e outros transfronteiriços, por que não criar um Código Penal Europeu e uma Procuradoria Europeia e um Tribunal Penal Europeu que efetivamente consiga investigar e julgar os casos que transvasam as nossas fronteiras. Acho que faria todo o sentido. Criar uma... Em termos de... Certo. Em termos de corrupção, penso que está bastante claro. E em termos, aqui falando mais a nível nacional, porque em termos europeus está um pouco mais desenvolvido, embora também ainda se levantem algumas questões, em termos do registro da atividade lobista, porque isso em Portugal já houve inúmeras iniciativas nesse sentido, mas acaba sempre por motivo ou por outro, nunca tem ido para a frente, inclusive as mais recentes. Não acha que isso é importante e estarem sujeitos esses lobistas? Temos tanta coisa. Nós temos o RCBE foi criado para isso, não é? Cada empresa que é criada, cada associação que é criada, tem que se registar numa plataforma, temos que identificar quem são os sócios, quem são os gerentes, quem são os beneficiários efetivos dessas entidades. Mas depois lá está, depois quem é que investiga isso? É muito fácil esconder informação e prestar informação falsa. Portanto, vamos registar. Podemos registar, mas nunca ninguém que seja beneficiário de um lobby se vai auto-incriminar e não vai dizer
sou eu. Não é? Portanto, parte tudo por uma investigação e por ter um TCAP com condições de francamente. Sim, mas eu não estou a falar, realmente não estou a falar da parte da corrupção, que eu acho que ficou bastante explícita a sua opinião. Falar mais da parte do lobby, ou seja, um conjunto de atividades lobistas que existem sobre os nossos deputados, eventualmente governo, etc., mas que nem sequer estão sujeitos a nenhum código deontológico, não estão registados, as reuniões que são tomadas. E aí a União Europeia, esperemos que não haja grandes retrocessos, mas nós, como investigamos esse tipo de tentativa de influência, pronto, legítima, não é? Mas realmente na União Europeia existe mais essa transparência, apesar de, obviamente, pode haver sempre mecanismos para contornar. Mas a verdade é que nós temos esse mapa de atividade lobista, que é fortíssima, e eu acredito que cá em Portugal seja igual, mas lá está minimamente regulada, e eles, para poderem aceder, por exemplo, a reuniões, eles têm de estar registados. Sim, mas nós deveríamos fazer o mesmo, não é? Acho que faz todo o sentido. Uma maior transparência, mas acredita que isso acontece em Portugal? Eu sinceramente não acredito. Não acredito que isso alguma vez venha a acontecer e que alguma vez venha a ser possível. Eu acho que nós temos um gene muito desenvolvido em Portugal para tentar ultrapassar essas situações. E o exemplo vem de cima, e quando nós temos, eu por vezes olho para a Assembleia da República e vejo que aquilo, neste momento é mais um espetáculo, não é? Eles passam dias a discutir se os turcos são preguiçosos ou não, e quando têm imensos problemas para fora. Mas tirando isso, é um centro de negócios. O que se passa ali dentro, não é? O tráfico de influências existe, é uma realidade. Como é que se combate? Nem eu lhe sei dizer. Sinceramente, é frustrante, porque nós que gostamos de política e andamos aqui a tentar fazer alguma coisa diferente e a tentar contribuir, tenho muitas dificuldades em dizer-lhe qual seria a solução. Passa um bocadinho por cada um de nós, pela mentalidade que tem que mudar. E quer queiramos, quer não, podem fazer muitas plataformas, muitos registros, impedir tudo e mais alguma coisa, mas se não existir, passa sempre pela investigação criminal, porque vai acontecer. Vai acontecer. Determinado lobby que se registre como tal, que seja impedido disto ou daquilo, vai arranjar a forma de contornar a lei e de chegar onde quer. Por isso é que são lobbies, não é? Portanto, passa sempre pela investigação e não vejo não resisto a fazer-lhe aqui a última pergunta. Não sei se a Maria depois tem mais alguma, mas tem um bocadinho a ver com isso. Acha que existe que é algo voluntário da parte do poder político esses recursos de investigação, porque nós investimos muito dinheiro em muitas áreas e realmente nessa área não investimos, e o que está a dizer é repetido por inúmeras pessoas dentro do sistema. Acha que há uma vontade para que não existam de facto esses recursos, para que seja sempre possível contornar, mesmo que sejam criados novos mecanismos? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas, olha. E não só na parte da investigação. Nós, por exemplo, temos os tribunais administrativos e fiscais, são os piores tribunais a funcionar em Portugal. E porquê? Porque são tribunais que julgam as atuações do Estado, das câmaras municipais, da autoridade tributária, da segurança social, e, portanto, são os que funcionam pior e que têm menos capacidade de resposta. E o que leva a que as pessoas, por vezes, se calem, se conformem com uma coima que tenham que pagar, mesmo que pensem, que julguem ser injusta, acabam por pagar, porque o tempo e a despesa que têm ao recorrer de determinadas decisões de entidades públicas acaba por não compensar. Portanto, eu não tenho dúvidas que há falta de investimento nessas áreas, porque não convém que haja investimento nessas áreas. Muito bem.
Então, penso que dávamos por terminada a entrevista, também já nos estamos a aproximar dos 40 minutos. Agradecer mais uma vez, Márcia, pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigada. E muito bem.